Ele passa jogos que ele não faz nada. Aí ele faz uma jogada bonita, uma jogada que resulta num gol. Nossa, eu fico pensando, cara, essa galera não tá vendo o jogo. O Kaká é um ótimo jogador, mas eu acho que assim, ele foi eleito o melhor do mundo, mereceu naquele ano, mas eu acho que ele não foi um jogador do nível... Vamos pro segundo quadro do programa, subestimados e superestimados, com o Mauro César. Esse o público estava esperando, viu, Mauro? Vamos nessa. Vamos lá, me fala 2 jogadores superestimados e 2 jogadores subestimados, mestre. Superestimados. Kaká e Ganso. É mesmo? Quer desenvolver? Não, o Kaká é um ótimo jogador, mas eu acho que assim, ele foi eleito o melhor do mundo, mereceu naquele ano, mas eu acho que ele não foi um jogador do nível do Ronaldinho, por exemplo. Acho que não chega nem perto, eu acho. Chega nem perto. Então, acho que ele, por ter sido o melhor do mundo, às vezes é colocado num patamar que eu acho que ele não alcançou. Eu entendo dessa forma. Mas foi um ótimo jogador, nada contra. Mas não para... sabe? Sim. É mais ou menos que nem o Cannavaro foi o melhor do mundo. Também é um negócio meio, né? Um pouco exagerado. Jogou pra cacete e tal. Trajano falou que era superestimado também. Né? Mas, enfim. E o Ganso, cara, o Ganso já há algum tempo, ele passa jogos que ele não faz nada. Aí ele faz uma jogada bonita, uma jogada que resulta num gol. Nossa, olha o Ganso, não sei o quê. Eu fico pensando, cara, essa galera não tá vendo o jogo. Eu vi o jogo inteiro do Fluminense, ele não fez nada. Ele deu uma jogada e tudo, sabe? Aí parece que... Eu acho que também é superestimado. O Ganso... Houve um momento, cara, isso é muito bizarro. Houve um momento que as pessoas discutiam se o Ganso era melhor que o Neymar. No Eu início, achava isso muito engraçado. Cara, claro que o Neymar joga muito mais. Eu discutia, é óbvio. No início também? É óbvio que óbvio. O Ganso era uma coisa de um saudosismo, do meia clássico. Não sei o que. Gente, o futebol mudou. O meia clássico, por exemplo, o Ademir da Guia. O Ademir jogou pra caralho. Agora, o Ademir da Guia hoje, ele tinha que estar mais bem preparado fisicamente, e além daquele talento, aquela elegância espetacular que ele exibia no gramado, eu cheguei a ver, inclusive em loco, no Maracanã, ele ia ter que marcar mais, ele ia ter que desarmar mais, ele ia ter que correr mais. E continuaria sendo o Ademir da Guia, jogando pra cacete. O Pelé ia ter que fazer isso, o Zico ia ter que fazer. O futebol mudou, porra. É outro jogo. Então não dá para ter um jogador dos anos 60 jogando em 2025 e achar que... Porque talento ele tem, mas ele não tem a participação. Não te canta, essa medida de bola, o toque de chaleira que ele deu pro Arias, essa coisa... Pra mim o Ganso é o último da espécie. Você não acha que ele é um... Não, eu acho que assim, são fragmentos. Fragmentos, mas o jogo em si não tem essa constância. E eu acho que se coloca, quando ele faz uma jogada bonita, parece que, eu acho que exagero. Então, eu acho que não é que ele não jogue nada, não estou dizendo isso, mas eu acho que ele é superestimado. A pergunta é essa. A pergunta é essa. Jogaram os dois no São Paulo em 2014. Kaká e Ganso eram meias do São Paulo e não ganhou nada. 2 jogadores subestimados. Riquelme. É mesmo? Eu acho que o Riquelme não tem o devido reconhecimento aqui no Brasil, na Argentina não tem. Acho que as pessoas... que o Riquelme não ganhou a Champions, que o Riquelme, o Vila Real perdeu. Pô, eu trabalhei nesse jogo na época na rádio Eldorado ESPN, a final Grêmio e Boca em 2007. Eu comentei o jogo lá no antigo Estádio Olímpico. Foi uma das maiores exibições que eu vi de um jogador na minha vida. O Riquelme jogou pra cacete. Nossa, o que ele jogou de bola naquele jogo, naquelas finais. O Riquelme foi um jogadoraço. Eu acho que às vezes as pessoas... Lá na Argentina não, mas aqui no Brasil, eu acho que o pessoal não tem noção de quem foi o Riquelme. Jogou muito. Personagem controverso. Não é um bom presidente pro Boca, na minha opinião. Faz muita bobagem, perde jogadores importantes, porque não renova, briga enfim, está fazendo várias besteiras. É blindado pela imprensa chinesa, que é subserviente a ele, que confundem o ídolo com o dirigente, são coisas diferentes. Aliás, eu acho uma tremenda bunda molice de parte da imprensa argentina com relação a personagens assim. Sabe, não ter peito de falar, cara, tá uma merda isso aqui. Mas é o Riquelme. Tudo bem, mas o Riquelme é mesmo que o Maradona. Maradona é genial, mas como técnico era um desastre. Eu tava no jogo lá, Alemanha, 4-0. Na África do Sul. Porra, ele destrói o time quando ele tira o lateral direito e aí a Alemanha coloca o Jansen, que era um lateral para jogar de ponta esquerda, por ali sai todo 1-0 e vira goleada. Virou 4, assim, rapidamente. Tava 1-0, o Messi jogando pra burro, chutando todas as bolas, tentando empatar o jogo sozinho. O time era uma bagunça. Ali a AFA usa tudo que o Maradona representa para ser escudo, mas ele não era um bom técnico, óbvio que não. Sim. São coisas distintas. Toda admiração que você tenha pelo cara não pode fazer com que você ache que o cara é perfeito. Sim. O Ricardo na minha opinião, um mau dirigente, mas ele foi um grande jogador. Esse, para mim, é um subestimado. O outro, Roberto Dinamite, um dos maiores atacantes da história do futebol, não tem o devido reconhecimento, exceto por pessoas como eu que o viram tantas vezes no Maracanã e pela torcida do Vasco da Gama. Aqui em São Paulo, então, eu vejo assim, muito pouco falado, embora que é mais de 30 anos. 31 anos. Nunca foi citado aqui. As pessoas não lembram do Roberto. Roberto jogou muito, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Vasco. E eu vi várias vezes o Roberto com o Vasco, um time razoável para bom, jogando contra o melhor Flamengo da história e era foda de ganhar, porque o Vasco tinha o Roberto. Na final de 81, foram 3 jogos.
as finais. O Flamengo, tinham 3 turnos no campeonato. A ideia ali dos caras era botar os 4 grandes na final, né? Um turno, campeão, com a final. Segundo turno, terceiro turno e a melhor campanha. O Flamengo ganhou 2 turnos e fez a melhor campanha. O Vasco ganhou 1 turno. Então, para neutralizar cada turno ganho, o Vasco tinha que ganhar um jogo. O Flamengo entra com uma... Assim, o Flamengo precisava de um empate para ser campeão. Aí o Vasco... Aí o Coutinho morre afogado, o técnico campeão brasileiro em 80. O Flamengo até fica os jogadores bem abalados. O Flamengo joga mal e perde para o Vasco num domingo. 2 gols do Roberto. Aí na quarta-feira, tem um jogo, cai uma tempestade no Rio. Eu me lembro como se fosse hoje que eu peguei a barca Rio-Niterói, saí de casa para ir para o jogo. Eu nunca tinha conseguido, porque a Baía de Guanabara é flatzinha água, né? Mas a água estava mexida, sabe? A barca balançava. Um negócio assim meio assustador. A gente chegamos e tal, fomos pro jogo. Chovia assim, sem parar. O gramado sem nenhuma condição. E o jogo é um jogo, praticamente não tem jogo, né? A bola, o Adílio conseguia jogar na ponta esquerda, onde estava um pouquinho mais seco. Ele conseguia driblar, fazer umas jogadas. Então é um jogo de chutão, ligação direta, não conseguia dominar a bola e tal. Aí aos 43 minutos, uma bola jogada na área, ela ia na direção do Moser, mas ela bate na poça de água e para perto do Roberto. Uma chance no jogo. Pum, ele chuta, a bola vai no gol. O Vasco ganha de 1-0. Eu estava na torcida do Flamengo, lá de cá, na arquibancada. Todo mundo na Marquise do Maracanã, praticamente. Tinha 45 mil pessoas no estádio, mais ou menos, apesar daquela tempestade. Chegar foi uma merda para chegar. Eu nunca vou esquecer disso. Sabe a avalanche que a torcida do Grêmio fazia com as torcidas? A torcida do Vasco faz uma espécie de avalanche. Todo mundo corre para a chuva, assim. Os caras ficam tão loucos. Que a torcida... Eu me lembro, assim, muito na minha retina essa imagem, assim. Que para mim foi, embora tenha ficado puto com a derrota, né? Eu achei aquela imagem do cacete, sabe? O Maracanã tinha isso, né? Tinha 2 coisas sensacionais, no estádio cheio especialmente. A hora do gol do seu time e quando o adversário fazia o gol, que era aquele urro e aquela multidão. E você... Puta. Aqui, aí você via aquilo. Era um negócio demorado. Rojão. E, porra, era foda. E aí eu vi os vascaínos correndo pra chuva, assim, todo mundo correndo pra chuva. Aí quando eu saí, ainda tentando engolir a derrota, né? Pô, perdeu outro jogo, cacete. Aí eu tô saindo pela rampa do Maracanã, assim, pelo andar de cima, a rampa que dava aquela volta toda. Eu me lembro de um senhor, de 60, 70 anos, careca, camisa do Vasco, português. Típico vascaíno das antigas, com aquele rádio enorme no ouvido, na chuva, e ele só cantava assim, quem tem Roberto tem tudo. A gente saía na mesma rampa, Vasco e Flamengo, não tinha essa coisa. Descia todo mundo junto, cara. Nossa. Só ficava meio de lado assim, sabe? E ele gritando isso, quem tem Roberto tem tudo. Eu nunca esqueci disso. Eu pensava, cara, o Roberto é foda mesmo. Esse filho da puta fez a gente fazer 2 jogos. Ganhou dos 2 jogos. Porra, ele ganhou os 2 jogos pro Vasco. E o Vasco é um time muito pior que o Flamengo. Aí tem um terceiro jogo final, 168 mil pagantes. Espetáculo. Aí é 2-1. É o famoso jogo do Dadrilheiro, né? É um gol do Adílio e um gol do Nunes. O Vasco faz um gol no segundo tempo. Esse jogo foi um jogo tão louco que um amigo meu, Paulo Roberto Amaral, que foi repórter da Globo depois, olha que engraçado, depois ele virou jornalista e virou repórter. Mas na época não tinha nada a ver, né? Isso foi 81, a gente não estava nem na faculdade. Nossa, a gente ficava sempre no mesmo lugar no estádio, né? Perto da raça ali. Aí ele chega, estava eu com meus amigos, tudo, ele morava em Caxias, a gente tudo de Niterói. E ele era de Caxias, a gente se conheceu no Maracanã e ficamos amigos. Aí ele assistiu o jogo com a gente. Aí ele aparece, ele é o irmão dele. Aí ele chega, puxa do bolso seu ingresso intacto. Eu falei, porra, como é que você entrou? Ele falou, cara, eu estava tentando chegar nas roletas, aqui chama de catraca, né? E eu não consegui. A multidão foi me empurrando pro portão. No portão, todo mundo estava pulando o portão do Maracanã, subindo e pulando. Eu tive que subir e pular o portão, porque não tinha como chegar na roleta e passar com o meu ingresso. Cacetada. Assim, 168 mil pagantes. Tinha 200 mil pessoas ali, fácil, como várias outras vezes, né? Nossa. Esse jogo tem uma foto clássica, inclusive, acho que é do Jornal Globo, que foi tirada da Marquise com o torcedor com a bandeira. As pessoas subiram para a Marquise nesse jogo. Cacete. Porque não cabia mais ninguém. Era uma loucura, era arriscado, era perigoso. Mas, cara, é inesquecível, estar num jogo desse, então. você chegava na escola ou no trabalho no dia seguinte, e a pessoa perguntava, você estava lá? Você inflava o peito? Pô, claro que eu estava, porra. Você acha que eu ia perder essa? Porra, do cacete, né? Porra, 180 mil pessoas, 170 mil pessoas. Sim. Não esquece isso nunca, não, era espetacular, era desconfortável, tudo. Por isso que eu acho uma merda quando as pessoas falam, o torcedor quer conforto. O torcedor não quer conforto. O torcedor quer estar no estádio. É isso. O Geraldino, ele ia no jogo, ele via o jogo. Hoje ele não entra no Maracanã. Sim. Como é que ele vai ao Maracanã? Sim. O ingresso da geral custava, o dinheiro de hoje, R$5, depois da passagem de ônibus, de metrô. Então você... Eu odeio a cultura da arena. Tinha todo mundo no estádio. Esse papo do conforto. O cara não quer conforto, ele quer estar no estádio. E claro, ele pode comprar um ingresso. Exato, porque o futebol é isso, é pertencimento. Uma das coisas, por exemplo, torcida mista, acho uma merda. Quem gosta, vai lá, fica, tudo bem. Eu sempre pensei assim,
no Maracanã, nos jogos do meu time, eu quero estar junto com os meus. É lógico. O meu melhor amigo, os meus melhores amigos, São esses caras que torçam, mas fora dali, que torçam para outro time, hoje, não quero nem ficar perto. É isso. Do outro lado, longe de mim. Não interessa, entendeu? Eu aqui, eles lá. Depois do jogo é outra história. Claro. Mas porque o grande barato é o pertencimento. É o cara que está do teu lado, que você nunca viu, que começa a conversar com você como se conhecesse você há 20 anos. Até hoje, né, cara? Eu encontro o cara do São Paulo na rua hoje, eu olho pra ele e a gente se olha, é quase uma... Sim. O que você ama, eu também amo, e isso cria uma cumplicidade imediatamente. Claro, né? claro. Isso é muito forte, cara. E... Yeah.